Então, começando, bom dia a vocês, boa tarde ou boa noite, né, para quem for assistir depois também. Com um enorme prazer que estou aqui com um dos professores que fez parte da minha formação, Christian Dunker. Foi muito importante na minha formação por participar do LATESFIP, que é o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, em que a gente trabalhou várias coisas, várias patologias sociais, e para mim foi uma articulação importante para pensar filosofia, psicanálise, que carrego aqui no curso constantemente comigo. E o professor também do Instituto de Psicologia e psicanalista, né? E recentemente o professor Christian Dunker escreveu um livro chamado Paixão da Ignorância, o professor está mostrando aqui, inspirado muito nessa relação difícil entre educação e psicanálise, não é uma relação óbvia, né, Christian? Mas que é muito frutífera. A gente tem passado aqui nos cursos de licenciatura, as discussões de psicanálise, e ver como que surte discussões, elementos novos para a educação. Então, é um elemento muito importante na formação de educadores, a psicanálise. Para além disso, o professor Christian Dunker foi convidado para o que a gente está chamando Ciclo Freire em Comum, né, que já é o terceiro encontro, e o terceiro e último desse ano. A gente vai fechar com chave de ouro hoje. Já antecipadamente a gente teve 2 outros encontros com o professor Walter Corran sobre Freire e a infância, e com a professora Roberta Scatoloni sobre Freire e corporeidade. São temas um pouco inusuais, infamiliares, talvez, se a gente for pensar os termos do Freud, né? Tão próximos e tão distantes da pedagogia freiriana, né? Mas que envolve bastante a discussão que o Paulo Freire anima, né? Então, foi pensando um pouco nisso, e pensando também no primeiro capítulo do livro do professor Christian, Paixão da Ignorância, cujo título é Paulo Freire, né? Provocativamente, acho, para instigar justamente a relação entre psicanálise e educação a partir dessa personagem, importante no nosso pensamento pedagógico, com esse intuito também que a gente quer saber mais um pouco sobre como foi essa relação entre Freire e a psicanálise, a partir desse olhar atento do professor Christian Dunker, né? Lembrando já algumas questões que eu venho aqui comigo trazendo, né? Não é uma relação óbvia também, a relação entre Freire e a psicanálise. Talvez o Freire não leia mais os existencialistas do que a psicanálise, né, propriamente. Eu acho que sinto mais a presença deles. Então, quando o Freire fala de amor, por exemplo, talvez não seja Eros, né, que esteja aí, mas é interessante pensar um pouco essas articulações, e a partir dessa provocação do professor Christian, que ficará à vontade agora para falar, a gente pode entender um pouco mais que pontes são possíveis entre esses 2 continentes de pensamento. Então, Christian, agradeço já e deixo a palavra para você. Oba. Obrigado, Silvinho. É um grande prazer e, na verdade, reencontrar vocês assim é um grande orgulho para velhos educadores, quando a gente vê que tem uma nova geração aí fazendo tão bonito, levando adiante as discussões, criando seus próprios caminhos. Isso é muito legal da gente ver, né? Quer dizer, quando tem a transmissão da transmissão, que você confirma que alguma coisa, enfim, de precedente, estava lá antes, né? E acho tua chamada para a conversa muito apropriada, muito interessante usar essa expressão do Freud, né, o infamiliar, para falar e titular a relação entre Paulo Freire e a psicanálise, lembrando, né, que o infamiliar, né, essa palavra em alemão, unheimlich, que é uma palavra intraduzível, né, ou cada um traduz de um jeito,
uns vão falar é o estranho, o outro é o incômodo, o outro é o surpreendente, né? Isso acho que é um paradigma, né? Um paradigma que diz assim: a gente pode encontrar comensurabilidades, traduções, mas é muito importante marcar também o intraduzível, né? Aquilo que entre duas paralelas a gente não consegue encontrar uma diagonal, né, que as atravesse. O Freud definia, né, o infamiliar como a aparição muito próxima, muito visível, de algo que deveria permanecer distante, oculto. Tá? Essa definição eu vou tomar aqui para falar do Paulo Freire e das inserções, das aparições, né, desse que devia ficar longe, que devia estar em outro universo, até porque é outro discurso, outra prática, né, a educação e a psicanálise, mas de repente a gente encontra isso, né, essa aparição, esse Unheimlich, dentro da experiência do trajeto do Paulo Freire. Né? Eu vou me concentrar aqui num livro, né, que é A Pedagogia do Oprimido, mas queria começar assim fazendo um recorte, né, de aproximação com a o próprio trajeto do Lacan. Né? Eu vou tentar, então, claro, há várias relações com vários autores dentro da psicanálise, mas eu vou forçar um pouco a mão, ainda mais, né, para mostrar como existem diagonais surpreendentes, Paulo Freire e Lacan, né, a começar pela convivência, contemporaneidade relativa entre os dois. Né? Paulo Freire nasceu em 1921, morreu em 1997. Né? Lacan nasceu em 1901, morreu em 1981. Então, apesar dessa diferença de quase 20 anos de idade, elas conviveram muito tempo. Né? Quer dizer, são vidas sobrepostas. Tá? Um outro elemento assim a destacar é que o principal trabalho do Lacan vem à luz em 1966, chama-se Os Escritos. Né? E é exatamente nesse ano, nessa época, que o Paulo Freire está vivendo talvez a sua maior experiência assim, política e cultural, que é o momento em que ele é exilado do Brasil, em 64, né? Começa a dar aulas em Harvard, um pouquinho depois, né? E tem a sua experiência em Genebra. Tá? Genebra, que naquele momento, tudo bem, é a casa de Jean Piaget, que está assim, já bastante bem estabelecido no campo dos estudos sobre psicologia do desenvolvimento, também se tornando uma referência para a teoria da aprendizagem, mas a gente não vê em Pedagogia do Oprimido nenhum rastro do Piaget. Tá? Ela não aparece um autor que, o Bode, né, um chileno que leu Piaget, mas estava num percurso um pouco diferente, até crítico. Né? Essa sobreposição, né, ela vai passar também, no caso do Lacan, nesse momento, por crises institucionais, é um momento agudo em que ele sai da Associação Internacional de Psicanálise, tem que inventar, no fundo, uma outra casa. Né? E eu acho que essa foi uma experiência marcante para o Paulo Freire. Né? Essa mudança, né? Esse pensador que é um viajante, no fundo. Né? Ele sai de Recife, a própria experiência dele em Angicos, né? Já não é ali onde ele vivia. Né? Depois ele passa pela África, né? Tem contato com Amílcar Cabral, acompanha revoluções e a independência de vários países. Ele passa por Genebra, passa pelos Estados Unidos, passa pelo Chile. Né? É um pensador, vamos dizer assim, itinerante, depois volta ao Brasil, funda o Partido dos Trabalhadores,
e trabalha dentro da Secretaria de Cultura em São Paulo, né? Quer dizer, tem um reestabelecimento, mas, no fundo, viveu essa experiência análoga do Lacan de não estar exatamente sendo reconhecido pelas instituições hegemônicas, estatais, as instituições estabelecidas na sua época, né? Talvez isso seja um ingrediente da criticidade, né? Esse estrangeiramento, essa experiência continuada de não estar inteiramente à vontade, né? Pertencendo, enraizado naquele lugar, né? A experiência da viagem que os antropólogos tanto valorizam, né? O olhar viajante do antropólogo, o contato com outras culturas, né? Bom, entrando um pouco mais na pedagogia do oprimido, né? Alguns vão dizer que ela é uma espécie de resposta ou de extensão ao trabalho do Frantz Fanon, de 1961, né? Os Condenados da Terra. Bom, então, o trabalho do Fanon é um marco para o pensamento pós-colonial, decolonial, né? Uma referência, né? Nas relações de transformação política inspiradas pelo sofrimento, né? No caso do Fanon, um psiquiatra, discípulo do Tosquelles, alguém que estava justamente trabalhando num ambiente de efervescência e de subversão institucional na França aí dos anos 50, 60, depois na Argélia, né? Na Guerra de Libertação da Argélia. Mas olhando para a obra do Fanon, a gente vai encontrar, como já mencionou o Silvinho, né? O Silvio, desculpa, o professor Carneiro, uma forte presença do Sartre, tá? O conceito denso, né, que atravessa aqui toda a pedagogia do oprimido, é o conceito de ser, né, de ser mais, ser menos, né, realização do ser, né? E isso, a gente pode dizer, bom, parece ser uma absorção, uma importação do existencialismo, sartriano, mais especificamente, que vai pensar a consciência como um trabalho de neantificação, né? De negação, de indeterminação, de bom, a consciência ela é livre porque a existência, né? A existência real, a existência concreta, a existência enquanto experiência precede a essência, né? Quer dizer, a consciência vai procurar a sua essência nesse trajeto, porque ela não tem um lugar fixo, porque ela não tem uma Heim, né, uma casa, né, onde ela está fixada, que ela precisa sair de si para retornar a si e reapropriar-se daquilo que já era dela, né, já era dela e não sabia, né? Mas no Fanon, tanto Condenados da Terra quanto Pele Negra, Máscaras Brancas, e a gente vai encontrar uma referência bastante presente também à psicanálise e à psicanálise do Jacques Lacan, né? Que também lidava com, vamos dizer assim, com os temas existencialistas, mas numa chave, vamos dizer assim, crítica por um lado e por outro, talvez absorvendo temas, conceitos, sem pagar, vamos dizer assim, integralmente a dívida por essa importação, né? Bom, a gente pode dizer que uma grande ideia, né, do próprio Fanon questiona essa matriz de subjetivação, essa matriz de formação do eu, né, que estava lá no Lacan, né, na forma do estádio do espelho como formador da função do G. Né? Um texto inicialmente lido em 36, mas cujo formato final só é apresentado em 48. Né? Bom, o estágio do espelho, o que ele diz? Que a gente se forma enquanto eu,
né, a partir do reconhecimento numa imagem. Né, uma imagem que não é a do espelho convencional, né, mas é a do outro como um espelho. Né, o outro como um reflexo de mim. Que se eu rio, ele ri também. Se eu choro, ele chora também. Se eu me movimento, ele acompanha sincronamente, né, o meu movimento também. Se eu ofereço os meus braços para um abraço, do outro lado vem um movimento simétrico. Né? Ou seja, toda essa simetria é lida como uma espécie de função, uma função de espelho. Né? De espelho que leva a criança, num dado momento, a dizer assim: olha, essa imagem ela é curiosa, porque eu achava que no começo ela era a imagem de uma outra criança. Né? Era parte da paisagem. Depois eu comecei a perceber que essa imagem tem algo assim que ver comigo. Toda vez que eu mexo o braço, ela mexe também. Mas eu não sei se sou eu que mexo e por isso ela mexe, ou se é ela que mexe e por isso eu que mexo. Né? E num terceiro momento, a criança intui que aquela imagem a simboliza. Aquela imagem, né, do outro é um símbolo, mas é um símbolo de quê? De mim. Então, a gente tem aí 3 operações, né, para o Lacan importantes. Por um lado, o ato real, né, de reconhecimento. Segundo, a imagem tornada linguagem, né, a imagem tomada como um símbolo. Né, e, em terceiro lugar, um objeto, né, com o qual eu me identifico, um objeto com o qual eu me faço equivalente, na medida que eu tenho também, e que sou também, uma imagem. Né? Bom, o Fanon vai dizer, poxa, isso é um modelo, né? Isso é um modelo que a gente pode dizer assim, universal. Né? Ou será que nesse modelo a gente já teria aí ingredientes básicos, né, em torno de quem e como é essa imagem na qual eu devo me reconhecer para me entender como um sujeito? Né? Imagem de um semelhante, ou será que é uma imagem branca, né, no caso de alguém que tem raça negra? Como é que o estágio do espelho reage a essa variação, vamos dizer assim, circunstancial? Né? Como é que o estágio do espelho reage, portanto, em situação de colonização, em situação de dominação, em situação onde o poder interfere nesse espelho, né? Onde o poder diz, olha, a imagem, né, de ser humano na qual nós devemos nos reconhecer para nos fazermos sujeitos, e esta e não aquela. Né? Parte dessa crítica, né? De onde vem essa crítica, de como que o Fanon, por que o Fanon chega, né, no Lacan? Ela chega, bom, pelo Tosquelles, que era um colaborador, um leitor do Lacan, né? Mas também pelo fato de que talvez o primeiro trabalho, ou o trabalho que retrospectivamente vira o primeiro, né, em termos de teoria da colonização, né, criticado pelo Fanon, é o trabalho do Manoni, né, Octave Manoni, que é um adido cultural da França e Madagascar, né, que passa anos ali nessa colônia francesa, né, e estuda como os malgaxes resistiam à colonização. Né? E muito interessante, porque ele diz assim, eles resistiam à colonização recorrendo a certos provérbios que tinham uma mensagem ambígua, né? E que tinham um uso contextual específico, e que o colonizador ele não percebia esse uso, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha algum sentido que ele podia inferir desse uso, um sentido menos subversivo, um sentido mesmo menos resistencial. Né?
A partir disso, o Manoni diz: a colonização ela funciona como um encadeamento de fantasias. Tá? O colonizado tem fantasias sobre o outro, né? Ele imagina coisas sobre as outras culturas, ele muitas vezes associa outras culturas com seres divinos e mais poderosos. Tá? Aquele que chegará do leste, aquele que haverá de cima, aquele que é o povo poderoso que mora para lá. Né? Então, essa ideia de que a gente atribui poderes sobrenaturais, né? Poderes que exercem já uma dominação simbólica sobre nós, né? Nas nossas mitologias, a hora que o colonizador chega, ele encarna isso, isso torna mais fácil o trabalho de dominação, né? Porque ele entra nem sempre, ou alguns vão entrar melhor, outros vão resistir mais, né? Isso ajuda a gente a entender por que a colonização é um processo heterogêneo do ponto de vista das resistências, né? E do lado de lá, do lado do colonizador, existe também uma fantasia de quem é esse que eu vou dominar, né? Então, por que ela não aceita meus valores? Por que ela não quer, sei lá, modernizando um pouco a conversa, por que ele não quer a democracia? Por que ela não quer os nossos valores liberais? Por que ele não quer a modernidade? Por que ele não quer a liberdade? Que eu penso, né? A liberdade nos meus termos, ou seja, é um problema para o colonizador, porque que o colonizado ele não abre o seu coração, ele não aceita a minha mensagem, ele não fala a minha língua. Né? Então, a gente tem aí um embate, né, na colonização entre línguas. Qual é a língua que a gente vai falar? A língua do colonizador ou do colonizado? Começa por se impor a minha língua. E aí a gente tem um contra-exemplo dos malgaxes que diziam: eu falo a sua língua, mas eu falo ela de um jeito que você não vai entender. Né? Eu falo ela infiltrando uma segunda camada de significação que gera uma mensagem, vamos dizer assim, de resistência. Bom, o Fanon lê esse trabalho, né? Próspero e Caliban, era o nome, acho que, da primeira edição, ele diz assim: não suficientemente satisfeitos em colonizar os nossos corpos, né, tomar conta dos nossos territórios, agora chegou uma colonização psicológica. Né? O nosso inconsciente também tem que responder às regras, às leis, às formulações que vem do homem branco, que vem do colonizador. Não aceito isso. E, bom, fez uma crítica a essa teoria que a gente pode chamar, então, sim, de teoria do encaixe das fantasias. Né? De que há um cruzamento, né? A fantasia do colonizador com a do colonizado, e cada qual vê no seu espelho, né? no seu outro sincrônico, aquilo que está sendo negado e não pode ser conhecido no seu próprio espelho. Né? Isso cria uma dependência, mas no entender do Fanon, isso serve também para justificar, né, por que a colonização é tão eficaz. Né? Fica mais difícil a gente pensá-la, né, do ponto de vista da sua reversão. Bom, então, voltando, se pedagogia do oprimido é uma espécie de extensão, de resposta aos condenados à terra e ao trabalho do Fanon, a gente tem que dizer, teria que ser uma conversa, né, indiretamente com, no mínimo, o Otávio Manoni, que era o braço direito de Jacques Lacan. Né? Vocês pegam aí os seminários 1, 2, 3, Otávio Manoni, sabe aquele aluno assim, tipo Silvio, sentava na primeira cadeira que você falava: bom, toda vez que a gente vai ter a seminário aqui, posso contar que está lá o Silvio. Ele e a esposa dele, né, o Maud Manoni, que depois criou o Bonelli, um modelo para escolas terapêuticas na Bélgica, né, duas figuras muito importantes. Né? Bom, então, vocês estão vendo aí, né? A gente tem uma
conversa cruzada que deu origem a uma outra conversa, né? E onde a psicanálise, então, como é que ela vai aparecer, como é que ela vai entrar nessa conversa, posto que ela já está assim mesmo no início dela. Se a gente tomar a resposta a Manoni como uma espécie de início da conversa pós-colonial ou decolonial, né? Bom, na página 61, o Paulo Freire vai definir a pedagogia do oprimido na sua superação, né, que você levaria à pedagogia da liberdade, a pedagogia do humano, né, do ser humano, e ele vai dizer que essa pedagogia ela equivale à restauração da intersubjetividade em 2 momentos, né? Ou seja, este projeto, ele é um projeto assim que a gente vai encontrar, curiosamente, no Lacan até 1960. No Lacan, a gente vai ver como, né? Mas não há incompatibilidade, né? O que o Lacan vai, de maneira sintética, de apresentá-lo? Ele vai dizer assim, olha, a neurose ela não é uma doença cerebral, ela também não é uma doença do caráter, assim, uma doença da moral, né? da má vontade, né? A neurose é um mito individual, né? Ou seja, um mito que esqueceu sua função de mito, ou seja, perdeu sua dimensão coletiva, e que se transmite entre gerações. Portanto, os processos de colonização, os processos que envolvem, né, a condição de oprimido, elas se transmitem em estrutura de mito, né? Não quer dizer que sejam assim míticos no sentido de falsos ou ilusórios, porque também do lado colonizador a gente tem um mito, né? O mito é a forma linguageira, como a gente pode falar, da fantasia. Essa ideia, né, de que do Oriente virá um Deus vestido de caravela, isso é, no fundo, uma narrativa mítica, né, e que se organiza de forma recorrente em produzindo fantasias, né. Bom, esse é um lado da história, né. Como é que você cura a neurose? Como é que você supera a neurose? Quer dizer, restaurando sua dimensão coletiva, ou seja, mostrando que ela se reproduz culturalmente, ela se reproduz pela linguagem, ela se reproduz parasitando mitos, né? Mas, em segundo lugar, fazendo com que a relação de um sujeito, né, com o outro, este outro, né, que é o estranho, que não é o familiar, este outro que, no fundo, vai ser a linguagem, este outro que é a ordem simbólica, né? E vai dizer Lacan que esta relação não seja mais uma relação em que eu me faço de objeto para completar o que falta nesse outro, né? Eu me identifico ao objeto, né, que esse outro, veja só que esse outro ele é lido no quadro de uma ficção, ele é lido no quadro de um mito. Mas dentro desse mito, dentro dessa ficção, ele me coloca num lugar de objeto e me convida a que eu me identifique com esse lugar, né, para que, então, completando o outro, as coisas se fechem numa espécie de harmonia, né? Se fechem numa espécie de unidade, se fechem numa espécie de estabilização da realidade, ou seja, a interpretação neurótica da contradição social é de que existem pessoas que estão inadequadamente identificadas aos objetos. Se todo mundo se identificar com a sua condição de objeto, então aí o sistema ele vai funcionar bem, né? Bom, e a própria, vamos dizer assim, definição de neurose, né, por um lado, e de ideologia, por outro. São, assim, homólogas. Não? Bom, por que isso acontece? Quer dizer, existem forças sociais, né, mas existem determinantes pulsionais, né,
que dizem respeito à economia de satisfação, a nossa economia libidinal, nossa economia erótica, que nos tenta, né, a constantemente substituir nossa posição de sujeito pela de objeto. E, na verdade, isso, o que a psicanálise vai produzir para cada um é um certo conhecimento, um certo saber sobre como você faz isso. E, portanto, você pode se separar, né? Você pode ganhar distância em relação a essa sua fantasia. Como se você fosse, então, ser menos dominado pela sua fantasia. Ela pode continuar ali, mas ela não manda mais em você tanto assim. Qual que é o problema da gente se identificar como um objeto para o outro? Para o outro, o sistema, o colonizador, o adulto, o macho, o branco, seja lá qual outro que você vai se colocar em semblante. Né? O problema é que você vai querer que o pequeno outro, o seu amigo, aquele seu próximo, aquele que tem aula com você, faça a mesma coisa. Ou seja, que ele seja o seu objeto, né? Que ele se comporte bem como o seu objeto, em resposta ao seu próprio sacrifício fantasmático, em consequência ao seu próprio sacrifício fantasmático. Então, eu vou começar a tratar os outros como objetos. Tá? E, eventualmente, eu posso usar a violência para isso. E eu vou usar também, mobilizar também um certo sentido de justiça para isso. Isso é muito curioso. Né? Como colonizador, ele mais raramente diz assim, olha, eu vou fazer uma coisa aqui errada, uma coisa que é entrar na sua vida, te dominar, te pôr de joelhos, porque eu sou malvado e quero explorar assim a sua força de trabalho e essa riqueza. Não. Em geral, é um processo, vamos pensar nos jesuítas e a colonização no Brasil, é um processo de salvação do outro, é um processo de justiça. Né? Olha só, vou te dar a chance de ser meu objeto. Se você não se comportar assim, tá bom, aí a gente vai poder mobilizar outras coisas, mas na decisão assim desejante, a gente tem isso. É por isso muitos vão se indignar, dizendo, mas como você não aceita o que eu estou te oferecendo? E o que você está me oferecendo? Que eu tome a posição de objeto para você. Né? Mas veja, tudo começa na posição de objeto que o sujeito impõe a si. Então, são dois processos, né? E eu acho que isso a gente vai encontrar no Lacan e no Paulo Freire. Né? Dois processos de uma mesma regra, o mesmo funcionamento, né? Que diz o seguinte: a tua relação intrasubjetiva equivale à tua relação intersubjetiva. Né? Mas o que ocorre? Essa relação intersubjetiva entre sujeitos, ela está obstaculizada, ela está fraturada. Né? Ela não é uma relação entre sujeitos, ela é uma relação de sujeito a objeto. Né? Por isso, o objetivo, né? Tomando Lacan até um certo momento, né? Justamente antes da descoberta, da tematização do chamado objeto A. Mas até então, o programa clínico dele é restaurar a intersubjetividade. O neurótico é alguém que não consegue fazer intersubjetividade. O que ele faz em lugar disso? Interobjetividade. Ele se trata como objeto e espera que o outro se trate como objeto também. Né? E imagina que existe uma fantasia comum, que é a dele, naturalmente, não é a do outro, que vai mediar as coisas, que vai colocar assim uma língua que torna tudo harmônico e racional e universal e assim por diante. Né? Bom, o programa, né, declarado do Paulo Freire também é esse. Quer dizer, o que é o oprimido? Né? O oprimido
e aquele a quem eu privo a palavra, é aquele a quem eu privo o saber. Eu digo assim, ele é uma tábula rasa, né? Ele é uma conta bancária vazia, que a ideia eu vou começar a acumular coisas nele. Por quê? Porque ele é um objeto em branco. Né? Ali é um deserto, ali não tem ninguém. Né? Vamos, por exemplo, lembrar, a título de exemplo, a retórica do governo militar, né, da ditadura militar para a Amazônia. Né? Por que construir uma rodovia, né, a transamazônica? Por que levar as pessoas, estimular as pessoas para que vão ali para a Amazônia? Por quê? Porque ali é um lugar vazio, ali não tem ninguém. Ali é um perigo, porque outras potências podem querer roubar e etc., porque não tem ninguém lá. Né? Por isso a gente precisa ir lá e ocupar. Bom, como não tem ninguém? São milhões de indígenas. Né? Estão lá antes da gente chegar, elas têm a forma de vida, elas estão de um lado para o outro, morreram aos milhares na Guerra da Borracha, depois na construção da Transamazônica. Como é que não tem ninguém? Bom, porque a fantasia, né, do colonizador é que do outro lado é sempre uma espécie de nada, de vazio, de natureza a ser conquistada ou civilizada. Como é que o Paulo Freire fala dessa restauração da intersubjetividade? Ele diz assim, ela acontece em dois momentos. Né? Primeiro, é o desvelamento do mundo da opressão e a criação de uma implicação com a sua transformação. Né? Ou seja, primeiro passo, né, sair da condição de oprimido, da interobjetividade, né, para a intersubjetividade, é descobrir-se oprimido. Né? Mas descobrir-se oprimido de uma determinada forma, né? Quer dizer, o processo de descoberta deve ser tal que implique a transformação, que implique o sujeito num outro processo, que é de mudar essa realidade. Isso é extremamente dialético. Né? Não é assim, olha, vou trazer para vocês aqui uma fotografia, né? Morpheus em Matrix. Bem-vindos ao deserto do real. O real é assim, nós somos baterias que estão sendo usadas para alimentar robôs, porque, na verdade, a Matrix é uma ilusão, e o que acontece na real é que estamos num submarino aqui, comendo comida enlatada e etc. E eu posso apresentar para vocês, bem-vindos ao deserto real. Podemos lutar agora? Bom, essa não é uma forma exatamente dialética de fazer o sujeito descobrir, né, a opressão que ele está vivendo. É uma forma mecânica, né? É uma forma, vamos dizer assim, onde a gente continua a ter, de um lado, um mestre, que é quem tem a máquina fotográfica, e do outro lado, aquele que assiste o filme. Só que agora o filme mudou. O filme não é mais sobre a vida feliz dentro da Matrix, é sobre a vida infeliz fora da Matrix. Né? Tem um elemento no filme que ajuda a gente a, vamos dizer assim, tornar isso mais dialético, né? Que é quando o Morpheus pega a pílula azul, verde, porque do sábado está assim, poluindo um pouco a minha cabeça, mas azul e vermelha, e diz qual você prefere, ou seja, saber da opressão, descobrir do que é feito a realidade, envolve uma escolha, né? Uma escolha assim, meio alegórica, né? Se você quer azul, se você quer vermelho. Mas, no fundo, a coisa é mais complexa. Né? Quer dizer, a gente precisaria pensar um processo pelo qual eu chego na pílula vermelha e de tal maneira que, uma vez realizado esse processo, ele necessariamente me implica numa generalização desse processo, numa coletivização desse processo. Né? Um pouco como a grande imagem platônica. Né? Eu vejo que tem luz lá fora, saio da caverna, eu tenho que voltar para a caverna porque eu quero tirar as outras pessoas. Né?
Por que a história não termina com eu estou fora da caverna, eu recebi a luz, agora me alimento de luz, abraço árvores e estou feliz para sempre? Porque a liberdade ou será de todos ou não será de ninguém. Né? Porque essa é a falsa liberdade, esse é um processo de descoberta da opressão que não é libertador. Né? E isso é um impasse, ou seja, isso torna a tarefa do educador mais difícil do que simplesmente mostrar a fotografia final. Né? Você tem que acompanhar o sujeito nessa transformação de si, de tal maneira que ela vai querer reproduzir essa transformação com o outro. Bom, parece uma coisa meio trágica essa, né? Meio que droga, né? Quer dizer, eu fui lá, saí, me libertei, estou livre. Agora o que eu vou fazer? Voltar para lá para trazer as outras pessoas que estão ali escravizadas olhando para a parede. Sim, é uma espécie de doença trágica que acomete educadores. Então, você vai lá, você faz o seu trajeto, a sua formação, você descobre, olha, tem lá uma opressão. E agora que você descobriu, o que você faz? Volta para a sala de aula e tenta fazer que aquilo dessa vez vai dar certo. Né? É uma repetição e é justo que seja uma repetição. Mas olha só que interessante. Não é assim que acontece também com o psicanalista? Ela faz a sua análise, ela descobre os seus fantasmas, ela descobre a forma específica do seu mito familiar, do seu mito individual, ela descobre que tipo de objeto ele gosta de ser para os outros, e daí o que ele faz? Volta para o divã, só que do outro lado, e acompanha outras pessoas no mesmo trajeto. Né? Na reconstrução daquela experiência que um dia foi a dele, só que daquele um lado, agora ela vai do outro lado. Isso é um ótimo exemplo de como é que a gente reinstitui intersubjetividade. Isso não é um processo que você faz de uma vez, você faz e você repete esse processo. E aqui vem a segunda observação fundamental do Paulo Freire. A contradição entre opressores e oprimidos não se resolve pela troca de lugares. O popular, a educação que não é libertadora, faz com que o oprimido se transforme em opressor. Né? Que ele vire mais um opressor, porque agora ele entende como funciona a opressão. Ele pode ser um opressor ainda melhor, porque ele fez esse trajeto. Né? A transformação da realidade opressora e a mudança do oprimido, da pedagogia do oprimido em pedagogia dos homens, implica a emergência de uma nova situação concreta, uma nova realidade. Olha só, essa ideia de que, então, no fundo, esse é um Paulo Freire muito psicologizado, porque ele está falando que na reprodução, na criação de uma relação entre pessoas, né, intersubjetiva. Então, isso é uma coisa psicológica. Né? Ele está fazendo algo que, bom, cura pessoas individualmente, mas não transforma nada em termos coletivos. Não. Né? A declaração aqui é clara, porque faz parte da sua transformação e reinstauração da intersubjetividade esse elemento que é a emergência de uma nova situação concreta, uma nova realidade. Se não aparece essa nova realidade, você não tem a intersubjetividade. A intersubjetividade, ela não é, portanto, uma experiência privada, íntima, familiar, pessoal. Ela é uma experiência que sai disso e se completa numa transformação da realidade. Né? Ela é um processo, né? Vai dizer a primeira citação, né? E, na verdade, o autor mais citado de Pedagogia do Oprimido não é o Erich Fromm, talvez esse seja o segundo, não é o Bode, não é o Fanon, é o Hegel. Né?
Aparece logo nas primeiras páginas e ele não passa. Né? Ele não desaparece. E ele vai das primeiras páginas até as últimas. É uma releitura, né? Aliás, como Fanon, né? É uma releitura da dialética do Senhor e do Escravo, capítulo 4 da Fenomenologia do Espírito, texto de Hegel, de 1807, que Fanon conhecia e que Paulo Freire descobre através do Fanon. Só que quem é que foi um autor antes do Fanon que disse assim, olha, toda a experiência da psicanálise é, no fundo, uma experiência dialética. Ela tem que ser redefinida em termos dialéticos. Por quê? Porque ela é uma experiência de reconhecimento, porque ela é uma experiência que generaliza o reconhecimento num desejo que é o desejo do outro, né? Não é só o desejo íntimo, pessoal do um, mas a descoberta de que o desejo do um é o desejo do outro, e que esse desejo se movimenta pela falta, né? Pela negatividade. Voltamos lá ao Sartre, a consciência negadora. De onde vem a consciência negadora no Sartre? Vem também do Hegel. Tudo bem, vem através do Marx, mas vem do Hegel. Portanto, nós temos assim uma massiva convergência de referências. Né? Lacan está reinventando a psicanálise, dizendo, olha, isso aqui é uma experiência dialética. Qual é a referência? Qual o tipo específico de dialética? Vamos lá. Capítulo 4, a certeza sensível à verdade, também conhecida como a dialética do senhor e do escravo. E aí a coisa fica mais interessante, porque sempre se leu essa parte do texto de Hegel como uma espécie assim de alegoria da formação do indivíduo moderno, né? Do cidadão. Né? Nós deixamos a escravidão para trás. Né? O que é a escravidão? Tomar o outro como objeto. Né? E agora somos todos indivíduos definidos por quê? Pela liberdade. Né? Pela liberdade, pela equidade, pela igualdade diante da lei. Né? Então agora eu sou um indivíduo, um cidadão moderno, estou livre. Né? O Hegel vai dizer, não, peraí, esse processo, ele é um processo, ele não se completou ainda. Você acha que ele já se deu porque apareceram condições históricas para isso, que são a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Mas isso está carregando dentro de si um ajuste de contas com o passado, que é o que fazemos com a escravidão. Ou seja, ela passou do ponto de vista da Constituição, mas ela não passou do ponto de vista das nossas formas de relação com o outro. Né? Ou seja, nós adoramos nos pôr como escravos e adoramos fazer do outro os escravos. Né? Como a gente detém esse processo? Precisa entender do que ele é feito. Ele é feito, então, né? Diz lá o Hegel, fazendo uma síntese muito tosca, né? Quer dizer, você tem um mestre de um lado, você tem o escravo do outro. Então, vocês vão, por que o mundo é assim? Por que o mundo aparece assim? Né? Porque o Senhor ele não tem medo da morte, e ele não se angustia, ou ele supera a angústia de ser o Senhor e, portanto, despertar a raiva no escravo que pode matá-lo, enquanto que o escravo recua diante da morte. E, portanto, ele se submete à violência, né, ao temor da morte e se faz escravo. Mas aí diz o seguinte, mas nesses termos, o reconhecimento que o Senhor quer é o reconhecimento de alguém que ele não reconhece como um outro sujeito. Né? O reconhecimento de quem ele submeteu. Portanto, ele vai abandonar esse escravo, ele vai incorporar esse escravo e vai procurar um outro senhor para combater e dizer, não, eu também sou senhor desse outro. Só que toda vez que eu consigo mostrar que eu sou o senhor desse outro e converter esse outro em escravo, o que acontece? Eu perco aquilo que eu estava procurando, que é o reconhecimento, mas o reconhecimento por parte de alguém que eu reconheço, ou seja, de um outro mestre.
No fundo, a coisa é insolúvel, porque seria a trajetória de combate, de luta de todas contra todos, robesianos, né? Para que sobreviva apenas um mestre. Né? Esse não é um bom modelo, vamos dizer assim, para a cidadania, essa não é exatamente a liberdade e justiça que a gente estava procurando, isso é o retorno da guerra, isso é o retorno da barbárie que teria sido negada, né, incorporada, deixada para trás. Né? Então, aí há todo um processo em que o escravo se dá conta que ele é escravo porque o outro é mestre. Ou seja, é do escravo que vem a intuição sobre a lei que governa os dois. E a hora que o escravo tem essa intuição, olha o Paulo Freire, né? É o oprimido que vai libertar o opressor da sua própria opressão. Não é o contrário. Né? Não vamos esperar que o mestre faça isso. Quem vai fazer é o escravo. Né? E ele vai fazer mostrando, né, como aquele senhor, a hora que ele se liberta falsamente, ele se liberta pela opressão que ele impõe aos outros, e ele também se escraviza. Ele também se embrutece, como diz o Hegel lá nesse capítulo. Ele também se auto-objetifica. Ou seja, o opressor, ele sofre por ser opressor, mas ela não sabe que sofre. Quem sabe que sofre é o escravo. E o escravo tem que mostrar para o senhor que, olha, enquanto a nossa relação for essa, você vai padecer de um sofrimento que você ignora. Quem é que padece de um sofrimento que ignora e, inclusive, quer impor esse sofrimento para os outros como lei universal? É o neurótico do Lacan. Né? É aquele que não sabe do seu mito, né? De como ele faz o sujeito sofrer e quer impor esse mito para o outro, transformando os outros em objetos. Né? A graça desse paradigma, segundo aí os trabalhos mais recentes, como da Elizabeth Book-Morse, do próprio Zizek, é que a referência para o capítulo 4, né, da Fenomenologia do Espírito, não vem só da Revolução Francesa e Revolução Americana. Mas, a essa época, o Hegel estava seguindo muito de perto, nos jornais que era a oração matinal dele, a Revolução Haitiana. Olha só que coisa incrível está acontecendo lá no Haiti, 1801, depois l'ouverture, a vitória dos haitianos sobre o exército de Napoleão e as tropas polonesas que, quando diante da invasão, diziam, olha, mas estão cantando a Marselhesa, isso que nós somos nossos escravos, eles não sabemos. E veja, era um batalhão polonês. Quem são os poloneses na mitologia europeia? São os esclavos, né? Os escravos, né? Os escravizados. A palavra, né? Escravo vem de eslavo. Né? O próprio polonês, no exército de Napoleão, vai para as Antilhas, chega no Haiti e diz, agora vamos massacrar esses escravos insubmissos, e eles dizem, não, peraí, não, a ideia não era que a gente ia mudar essa regra do jogo, eles recuam, né? E perdem, né? Também militarmente, e, bom, no final, Napoleão acaba com a conversa, destrói a colonização Domingos, ainda hoje é o país com maior nível de negritude em toda a América Latina, e também aquele que pior, né, economicamente se sai pelo massacre sucessivo, pelos bloqueios sucessivos. Né? Bom, então, a gente está falando em dialética do senhor e do escravo, né? Isso é uma alegoria dupla. Né? É a alegoria à escravidão europeia, né, que a gente superou, mas e os poloneses? E a alegoria à escravidão africana, né? A escravidão dos povos africanos, exilados, postos em diáspora para a América Central e do Sul. Né? Bom, 11 horas já? Bom, eu vou rápido agora. Né? Então, disso, a gente pode usar esse modelo para explicar, né? Finge que não viu a hora.
Eu estou vendo a hora, são 11 horas. Finge que não viu, vai embora, professor. Vamos embora, vamos continuar. Então, tem a decorrência disso, tem o que a gente poderia chamar de, no Paulo Freire, muito dialeticamente, a temência à liberdade. Temência, esse termo lá que aparece no Guimarães Rosa. Né? A gente teme a liberdade. A gente não quer liberdade assim espontaneamente. Liberdade, a gente prefere não arriscar a liberdade e ficar no refúgio da segurança vital. Né? Olha, senhor escravo, qual é o começo? Né? Passo para a liberdade é um passo de risco, né? Não é um passo gracioso. Segundo lugar, a gente vai ter que enfrentar e se debater com o que o Paulo Freire chama de os zeladores da liberdade. Acho a expressão. O Paulo Arantes tem uma crítica, né, sobre essa figura do zelador. Né? Tem um zelador da liberdade que diz: olha, gente, a liberdade eu sou encarregado dela. Tá? Então, pelos poderes a mim conferidos, Silvio, você tira um pouco da sua liberdade, porque eu que zelo pela sua liberdade, Maísa também, Guilherme, olha, a sua liberdade, eu vou dizer como é que ela é, chama-se status quo. Né? Paulo Freire diz: você vai ter que enfrentar isso. Né? Você vai ter que enfrentar a alienação e a sectarização. Você vai ter que enfrentar, vamos dizer assim, a dialética domesticada para criar um futuro que não repita o presente. Não? No fundo, escravo e mestre ou senhor sofrem ambos com uma espécie de falta de dúvida. Não? Um não teme enfrentar, o outro não teme ouvir. Não? E aqui a gente iria desenvolver essa ideia latente no Paulo Freire, mas que seria uma estrada aberta para o Lacan, que é a ideia de que entre opressor e oprimido, não se trata só de um problema de comunicação, no sentido de produção de um comum de linguagem, né? Porque ao final da pedagogia do oprimido a gente vai ter, né, a teoria da ação como é que ele chama? Teoria da ação dialógica e a teoria da ação antidialógica. Tá? Onde são dois modelos, onde, num caso, você tem reconhecimento mútuo e transversal, e no outro caso você tem recusa de reconhecimento. Né? Quer dizer, tá, mas nesse diálogo, né, que a gente pode dizer assim, é uma pauta que o Paulo Freire está começando a ler o Habermas também. Né? Ele está começando a perceber como a linguagem faz parte decisiva do processo. Né? E qual o modelo que o Habermas dá para a sua ação comunicativa? Né? Onde se realizaria melhor a ação comunicativa? Na psicanálise. Né? A experiência da fala livre em análise com o analista é um dos grandes exemplos que o Habermas mobiliza para isso. Né? Qual que é o problema? O diálogo, o paradigma do diálogo, ele evoca uma espécie de posição equitativa inicial. Não? Tem duas pessoas que estão falando. Então, pelo próprio fato delas estarem como interlocutores, delas poderem se substituir na fala do outro, a partir dos pronomes, a partir desse desenvolvimento, desse espelho, né, dessa sincronia entre um e outro, a gente já teria uma espécie assim, de equidade dada. Né? Bom, então, a estrada aberta aqui é para o seguinte: a relação de fala ela não é equivalente, ela não é simétrica à relação de escuta. Né? E isso poderia ajudar a gente a entender o que é que o senhor não consegue fazer, né? Efetivamente praticar. Né? A pedagogia do oprimido é uma pedagogia da ação, do ato. Né? Ele não consegue escutar. Né? Ele inicialmente silencia o outro. Eu falo, você não fala. Né? Você escravo, trabalha, eu te domino, você domina a natureza.
Então, trabalhe em silêncio e não aprenda nada com isso. Bom, você vai dizer assim, primeiro passo é, então, resgatar a palavra. Isso é uma grande revolução do Paulo Freire. Né? Se a gente tivesse que sintetizar tudo de maiúsculo e radical que ele fez, é dar a palavra para quem vai aprender, para que aquele que vai aprender se torne agente do seu próprio processo, para aquele que vai aprender estabelecer os temas geradores, as palavras e as situações concretas, os códigos e decodificações, dê a palavra para o aprendente. Né? Assim como existe uma educação bancária, existe uma psicoterapia bancária, né? Que a gente tem que ver hoje. Né? O psicoterapeuta que fica falando, né? Faça a lista, agora faça aquilo, agora faça desse jeito, daí agora pronto, agora você ficou cheio, né? Da minha narração. Né? Ela diz, não, passe a narração para o outro, tente falar a língua do outro, tente supor e, na verdade, praticar o fato de que este outro ele tem um mundo, ele já está letrado. Você não vai chegar com a sua linguagem e dizer você não só um analfabeto, mas uma tela branca. Né? Você tem um letramento aí primário que eu preciso escutar. Né? Bom, então, posto isso, acho que eu não vou insistir, que vocês estão bastante a par disso. Há uma não paridade, né? Que é assim, o lugar da fala, né? Daquele que pode falar, né? Lembrar da Spivak, né? Pode o subalterno falar? Não, o subalterno silencia, trabalha. Tudo bem, mas e depois que ele fala? O que ele diz? Depois que ele faz esse primeiro gesto, depois que ele passa para a denúncia, para o testemunho, em que ele se liberta porque ele se descobre falante. Né? O que ele tem a ensinar para o mestre? Não? Que o mestre, ele não sabe, mas sabe falar. Né? Agora, você precisa aprender a escutar. Não? Agora, você precisa aprender isto, que é um saber, mas não é um saber de dominação da natureza, né? Que é aquele saber do escravo. Né? É um saber sobre o desejo. É um saber sobre o sujeito, é um saber sobre os atos de reconhecimento. Esse é o saber transformador e libertador que o escravo tinha e que não sabia que tinha e que falta ao mestre. O mestre não tem. O mestre está privado disso. Aliás, quanto mais ela escuta, menos mestre ele se torna. Né? Vamos lembrar do mestre ignorante, né? Lá do Rancière. Ele tem que se escutar aquela língua que ele pode, inclusive, não saber para poder transmiti-la melhor. Né? Bom, essa conversa ia terminar na discussão sobre o que aparece aqui no livro do Paulo Freire, entre o ser menos e o ser mais. Né? Que pode ser, no meu entender, equivocamente lido, compreendido, né? Como aquele que é mais porque tem mais saber, por exemplo. É mais porque expandiu, vamos dizer assim, a dimensão do seu ser. Né? Uma leitura, vamos dizer assim, mais sartreana. Né? Mas é uma leitura que vai ler esse menos e esse mais com aquilo que o Lacan chama de falicização. Né? Então, aqueles são menos fálicos, são menos. Aqueles são mais fálicos, são mais. Né? Bom, contra isso, Lacan vai dizer assim, isso, ser mais ou ser menos, é uma função egóica. Né? As duas são fontes de sofrimento. O que importa é o fator de diferença entre um e outro. O que importa entre um e outro é a falta em ser. A falta a ser. E esta falta a ser, né, vejam só, que no Sartre é o ser positivo, a consciência que dá a negativização. Né? O ser não. Né? O Lacan é o contrário. Né?
A consciência se faz em atos de negação, o sujeito se mostra ali onde melhor se nega, mas o ser ele mesmo é falta. Né? Há uma figura no Paulo Freire que responde a isso, né? Mais de uma, mas que no fundo seria assim o ponto de origem da atitude ética da psicanálise com a atitude ética da educação freiriana, que é o que está lá no pensador medieval, né, o Nicolau de Cusa, mas também está lá no budismo, conhecido como paixão pela ignorância. O ignorante, não no sentido daquele que se identifica, né, com a ignorância soberba, porque se identifica com o seu saber de certezas. Né? Mas o ignorante no Paulo Freire e no Lacan é aquele que, ao encontrar a falta em ser, quer saber, quer aprender, tem curiosidade com o mundo, tem espanto com o mundo, tem abertura para o outro. E esta falta tem uma função transformativa. A falta do ser menos e do ser mais não necessariamente tem uma função transformativa. Né? Então, aqui a gente tem um ponto, vamos dizer assim, de tensão no entendimento mesmo do que é essa noção de ser. Né? Acho que o Paulo Freire trabalha com uma noção mais positiva de ser, né, no sentido filosófico, e o Lacan com uma noção mais negativa. Tá? Aqui, a opressão só existe por um ato proibitivo de ser mais dos seres humanos. Né? Quer dizer, eu te proíbo de ser mais. A tradução lacaniana para isso é eu te proíbo de desejar mais. Né? Porque para desejar mais, de certa forma, você precisa ser menos. Né? Mas no outro sentido, né? Não no sentido do ser menos, ser oprimido, ser silenciado, na cultura do silêncio, né? Ser o esfarrapado do mundo, aquele que perdeu o direito de ser. É um outro sentido, e aí a gente tem uma curiosa disjunção, porque os termos são os mesmos, né? Vêm da mesma origem, estão na mesma rota de discussão. Falando em discussão, gente, vamos lá, nós, agora? Vamos lá. E só para lembrar que o Renan, ele já, que está estagiando aqui com a gente, já deixou no link do chat o link da lista de presença para vocês receberem certificados nessa conversa e tal. E vamos seguir então com a conversa. Como a gente tem pouco tempo, não vou tomar a autoridade do mestre e fazer perguntas, que eu tenho muitas. Assim você me mata! Não. Mas a gente tem pouco tempo e eu queria mesmo a voz dos alunos mesmo para a discussão. Então, Renan, Rafael abriram. Eu só vou pedir para vocês tentarem ser o mais breves possível para poder aproveitar mais o diálogo agora, tá? Então, beleza, eu vou tentar ser o mais rápido possível mesmo. Vocês estão me escutando legal? Porque a minha internet não está nos lugares, mas tudo bem. Beleza. Pelo menos no Paulo Freire, eu percebi que na construção do opressor e do oprimido, a questão da libertação é uma questão ética, mas além de ser uma questão ética, tem toda uma epistemologia por trás do entendimento dele de opressor e oprimido, que está por trás de como a gente gera conhecimento. Ele vai partir da ideia de que a gente conhece o mundo, ou se reconhece no mundo a partir do diálogo, a partir da palavra. A partir da nossa palavra mesmo. A gente usa a palavra e essa palavra é a palavra geradora de mundo. Para não me estender muito, eu vi que você coloca no seu texto uma coisa bem interessante, que na psicanálise, ou no caso o papel do psicanalista, ele não pode colocar a palavra na boca do outro. Assim como na relação do Paulo Freire, nessa epistemologia freiriana, se a gente for pensar, é um problema também quando você coloca a palavra na boca do outro, porque essa palavra geralmente que é colocada na boca do oprimido é a palavra do opressor, e isso impede com que
o oprimido reconheça seu mundo, também se reconheça enquanto alguém que tem a palavra. Eu só gostaria que você explicitasse um pouco melhor de como que é esse processo na psicanálise, esse processo dialógico ou dialético na psicanálise. Essa seria a minha pergunta. Tá. Eu vou aproveitar. Tudo bem de fazer a segunda pergunta, Vamos, Christian? Você todos. prefere perguntar? Uhum. Tá. Então, Rafael. Bom dia, professora. É um prazer imenso encontrá-lo. Eu acompanho o seu trabalho no YouTube. E, para não me demorar muito, eu vou direto à pergunta. Eu li o livro, eu li a primeira parte do livro para esse encontro, e eu me apaixonei, assim, acabei de ler a primeira parte, já comprei o livro em seguida. Eu sou professor da Rede Pública de Filosofia, e sou mestrando aqui em Filosofia Política, no programa da UFABC. O livro me agradou como educador, mas de uma forma especial como pesquisador, porque no mestrado, o meu tema de pesquisa é a perseguição a Paulo Freire. E o Paulo Freire foi perseguido em dois momentos, né? Em dois momentos de golpe de Estado, em 64 e em 2016. Uhum. Em 64, segundo Paulo Freire, tratava-se de um momento em que havia, na nossa sociedade, uma luta entre um tempo que se esgotava, com seus valores, com seu ethos, mas que almejava se conservar, e um novo tempo que estava por vir, buscando se projetar, né? E ele dizia que qualquer tentativa de resposta aos desafios daquele momento implicaria necessariamente uma escolha. Ou se escolhia por conservar uma sociedade sem povo, dirigida por uma elite, em que o homem ingênuo era mais uma coisa do que um homem mesmo, ou se escolhia por uma nova sociedade que, sendo sujeita de si mesma, tivesse no homem e no povo sujeitos de sua própria história, né? O Freire escolheu, como a gente sabe, o reconhecimento do homem enquanto sujeito, e por isso foi perseguido pelas forças reacionárias de 64. E a minha pergunta é a seguinte: a nova perseguição ao Paulo Freire, de agora, em 2016, se deve ao mesmo motivo? Há nuances nessa nova perseguição? E se sim, quais são os desdobramentos na atual conjuntura política e social brasileira? Bom, eu ter um monte de perguntas, mas eu vou ficar nessa aqui. Obrigado. Boa pergunta, Rafael. Responde agora? Vou tomar a liberdade, então, agora, de só falar brevemente também, porque me chamou muita atenção alguns elementos do seu livro, Christian, que eu gostaria de destacar, que é esse embate com o modelo escolar, quase como uma empresa, né? Essa escola que me parece mais do ser mais, né? Que vende essa ideia de ser mais fálico do que propriamente uma escola que seja dialógica, né? Então, eu gostaria de conversar um pouco mais contigo nesse sentido, porque a meritocracia me parece esse reconhecimento do senhor que não escuta, né? E é uma escola cada vez menos, na verdade, que escuta, né? Eu tenho conversado com os professores, eu sinto muito isso, a ausência da escuta dos professores, envolvida por esse mito neurótico de metas a serem cumpridas, né? Então, seu livro me chama muito a atenção nesse sentido, e, na verdade, talvez seja mais um comentário do que uma pergunta para animar ainda mais esse debate. Como que a psicanálise não cai na psicologização desses problemas? Eu acho que é uma pergunta aí, sim, interessante para pensar, né, nos problemas da escola, e como que o Paulo Freire poderia nos ajudar. Eu acho que aí entra um pouco na pergunta do Renan. Tem uma pergunta do Pedro, e aí a gente encerra para fazer as respostas. Boa. Bom dia. Tá me ouvindo? Estou. Certo. É um tema que eu venho trazendo comigo já a outras conversas que a gente teve no ciclo do Paulo Freire, que é sobre a educação e a psicose. É uma discussão muito, muito restrita, quase que inexistente, né, sobre essas duas vertentes. E você estava comentando, né, da questão do discurso do mestre, do professor, do acadêmico e do analista. E eu queria saber se é possível, né, a gente pensar em uma educação
que atenda ao psicótico, desde o estabilizado ao não estabilizado. Se é possível criar uma sala de aula pensando nesse público. Boa pergunta, puxa. Vou 5 lá? minutos. 5 minutos. É que nem defesa na Bélgica. Você lembra? Então, Renan, esse estatuto, né, epistemológico por trás da ética, né, como é que ele se dá na psicanálise? Você tentar ser sintético. Né? A gente dá a palavra ao analisante. A gente fala pouco. Muitos analisantes reclamam que a gente fala muito pouco. Né? O que ocorre quando você dá a palavra livre para o analisante? Ele usa a sua palavra? Não. Ele fala livremente, ela esbraveja, ela denuncia, ela fala um monte de coisas que os outros falaram nele. É a fala da mãe, é a fala do pai, é a fala do patrão, é a fala do professor, é a fala do Lacan, é a fala de... Ele fala, mas a sua fala não é própria. Encontrar a sua voz naquilo que você diz é todo o trajeto para você se libertar. Há um primeiro passo, vamos dizer assim, que é do silêncio para a palavra. Você está sendo silenciado, é brutal. Aí é a cultura do silêncio. Mas ele não se resolve quando você diz assim, a palavra é sua. Por quê? Porque quando eu digo a palavra é sua, né? Em primeiro lugar, você vai ter extrema dificuldade para encontrar-se nas suas palavras. Onde é que estou eu? Estou eu mesmo, né? Onde é que está a verdade no meu desejo, daquilo que eu estou falando? E aonde está uma poluição de identificações, de infiltrações ideológicas, de avassalamentos que a gente tem que a gente nem se dá conta. Né? Então, esse trabalho vai ao ponto, né, e me resumindo, me restringindo a esse primeiro momento, né, em que a palavra intersubjetiva é aquela palavra justamente que, por ser dos dois, não é de nenhum. Né? É aquela palavra que realmente atravessa, né, para o outro e do outro volta para mim. Enquanto a gente ainda está no registro possessivista da palavra, nós estamos aquém da intersubjetividade. Estamos na minha palavra, é a sua palavra, é quem é que vai ser mais, e quem é que vai ter mais a palavra, e como a gente vai distribuir, e mede a palavra, e mede o espaço da palavra. Isso é, assim, começo do processo, mas está muito longe daquilo que ele realmente é feito. Né? Porque junto com a palavra vem o tempo, junto com o tempo vem a cultura, junto com a cultura vem todo um universo de propriedades que a gente precisa, no fundo, se desfazer para se reapropriar. Né? Paulo Freire perseguido hoje, Rafael, é muito interessante, porque não é a mesma coisa, porque em 64 simplesmente não houve nada parecido com combate cultural. Não teve, isso era uma ficção. Né? Os militares escreveram lá o livro, cuidado com a psicopolítica, eles lavam os cérebros dos estudantes, vamos vigiar, vamos cercear, vamos censurar, mas isso não é combate cultural, isso é eu vou amarrar a sua boca, você não fala, daí eu ganhei, tá bom, você ganhou, mas você me matou. Né? O verdadeiro combate, ele ficou ressentido lá. Né? Tipo assim, é aquele mestre que ganha, foi mestre, mas ele não valeu. Por quê? Porque você não conversou com ninguém, você pôs um tanque na rua. Agora, né, a gente tem outro tipo de poder, de forma poder, em que agora nós queremos conversar. Agora nós temos nossas teorias, agora nós temos os nossos negacionismos. Agora vamos lá, Olavo de Carvalho na primeira fila, põe ali o poder na segunda, vai alocando, né, para uma conversa. Né? Bom, está em curso esse negócio. E eu não posso dizer que a gente está ganhando fácil, não, porque tem
tem áreas em que a conversa entra aí no Facebook, é discurso também, o WhatsApp é discurso também. Quer dizer, ali é o combate cultural que está em curso, um pouco assim, ajuste de contas, né, com o que ficou pendente lá. Né? Silvio, concordo contigo, né? Quer dizer, a gente tem todo um discurso empresarial que ele vai mais ou menos como regularmente aconteceu na história, né? Colonizando os discursos de produção, de coordenação, de regulação do tempo, de gerenciamento, do sofrimento como processo neoliberal, né? Mas aqui a gente tem duas encruzilhadas. Uma é essa de assim, acreditar e pactuar com o fato de que o espaço público é de interesse restrito do Estado. E, portanto, tudo aquilo que é privado terá necessariamente a forma de uma empresa. Né? Quer dizer, isto é uma equação equívoca, porque escolas, elas são concessões do Estado que devem cumprir o interesse público. Escolas, sejam elas com dono ou sem dono, elas estão a serviço do interesse público. A gente esquece disso. Né? E acho que a batalha é justamente tornar, né, as escolas mais públicas, sejam elas privadas ou públicas, e fazer valer isso que é a aspiração, né, de uma escola que, bom, inclusive ela pode ser pública, mas ela pode ter a forma de uma empresa. Né? É uma batalha cultural, é uma batalha política, né, para que a gente, de certa forma, subverta um pouco os termos desse problema. Né? Que a psicanálise possa trazer efeitos de psicologização, isso é inevitável. Né? Isso é inevitável, é parte da descrição que o Foucault fez da psicanálise como uma forma também do poder, como uma forma de sutura de crises psiquiátricas, né? Já entrando na questão do Pedro. Né? Mas, assim como na filosofia, ninguém põe a crítica no bolso, diz, agora eu sou crítico, porque eu ando com o livro vermelho do mal no bolso, eu li o Capital, porque eu li Fanon. Não, a crítica é, como dizia o Paulo Freire, alinhado no concreto naquela situação, e que recursos críticos possam ser usados para o pior, é o que tem de mais farto aí na escola, na história da escola. E, como diz meu amigo Ian Parker, há uma luta de classes dentro da psicanálise. Sim, há uma luta de classes dentro da educação. Sim, há uma luta de classes dentro das universidades. Sim, por toda a parte. Né? Então, acho que sim, mas não a psicanálise toda. Qual psicanálise queremos? Para qual escola? Esse é o âmbito da conversa. E acho que a pergunta do Pedro vai nessa direção, porque queremos, então, uma psicanálise e uma escola que não sejam falocêntricas, né? e que, portanto, não sejam neurótico-cêntricas, né? Em que todas as crianças têm que ter uma organização de saber neurótica. Bom, a gente sabe o que acontece quando você tenta neurotizar um sujeito psicótico. Eles sofrem. Ele aumenta a sua inadequação, ele aumenta a sua solidão, ele aumenta o seu silenciamento, ele cria mais sintomas. Sim. Por quê? Porque, e aí a gente teria que discutir uma coisa assim, muito interessante, né? que é essa ideia de igualdade, né? Aplicada ao espaço público na extensão do interesse do Estado. Né? Bom, então, tem uma igualdade, isso é falsa, né? Tirando esse capítulo em que ela é falsa, você tem uma igualdade curricular, ou tinha, pelo menos aí, você tem uma igualdade normativa. Isso é extremamente falicizante. Né? Isso não. Se a gente não criar, né, registros de exceção para a escuta de outras vozes, de outras subjetividades, de outras posições do sujeito diante do outro, nós vamos continuar com escolas que elas são inclusivas, mas no sentido nominal. Né? A criança está ali, mas ela não está ali, ela não
não propriamente pertence àquele registro, porque aquele registro continua neurótico-cêntrico. A gente nunca vê as coisas do ponto de vista psicótico. Ah, mas vai ser complicado. Vai ser complicado, vai ter que ter um letramento. A gente não tem que ter um letramento para lidar com questões raciais, um letramento para lidar com questões de gênero, tem que ter um letramento para lidar com as questões de saúde mental, vamos chamar assim. Né? Você não sabe que é uma psicose, nunca viu, não acredita na loucura, volta para casinha, começa de novo. Paulo Freire, vamos lá. Tem coisas que você ignora. Né? Essa ignorância é produtiva. Vamos estudar um pouco. Né? Isso não significa que o sujeito vai se tornar psicanalista ou psicoterapeuta. Ele só vai entender que existe uma coisa chamada psicose, outra coisa, sei lá, chamada autismo, outra coisa chamada perversão. Né? Também. Por que todo mundo tem que ser neurótico? Né? Bem, Christian, eu acho que já vou fechando aqui, por causa do andar das horas, né? Você tem o teto aí a gente não pode furar o teto. Furamos um pouquinho aqui. Né? Furamos. Mas eu já deixo de antemão um agradecimento, o convite para uma próxima conversa, que a gente sabe que sempre tem uma outra sessão com o psicanalista a seguir, né? Então, e agradecer enormemente, em nome do grupo aqui, a sua presença, a sua participação, suas palavras também. Você vão nos ajudar muito. Ótimo, ótimas perguntas, Silvio, foi muito, muito legal, muito bacana aqui o espaço que vocês criaram, né? Vai depois para o YouTube ou vai ficar mais interno? Claro, sim. Fica no YouTube. A gente tem uma página do Fórum Permanente, que é um projeto de extensão, que está ajudando a organizar isso. E também no Moodle da vida, nessas salinhas de aula nossa. Mas eu vou deixar no Manda para mim, que daí eu divulgo. Daí acabo divulgando também o projeto. Tá bom? Com certeza. Pode deixar. Obrigado, então, Christian. Valeu. Até um próximo diálogo aí. Até mais, gente.